Amém? Então eu queria hoje falar para vocês uma mensagem sobre vítima ou livre. Vítima ou livre é a minha mensagem. A gente vive um tempo onde as pessoas, elas são muito vítimas. Né? Você já culpou alguém por algum erro que você cometeu? Isso é uma posição de vítima. Cometer um erro e culpar os outros. Né? Você já deixou de fazer alguma coisa por vergonha? Também é um posicionamento de vítima. Deixar de realizar algo por, eu estou envergonhado, eu estou tímido, eu não tenho cara para enfrentar certa situação, também é uma vitimização. Você também já teve medo de fazer algo e não faz por medo? Eu nunca vou pregar o evangelho fora do Brasil porque eu tenho medo de viajar de avião. Eu desmaio no avião. Né? Só de pensar em subir em um avião eu desmaio. Isso é um lugar de prisão de vítima. Está preso lá. Está preso. A gente precisa caminhar para o caminho da liberdade, em ser livre. Então eu quero falar sobre hoje. Você já fugiu de alguma responsabilidade? Já? Alguém já fugiu de alguma responsabilidade, de algum compromisso? Falou assim, não vou porque isso aí vai me dar medo. Vou fugir, vou me esconder, não quero. Isso é tudo prisão do vitimismo. Talvez as pessoas não saibam disso. Porque dá uma revolta quando a gente sabe. Fala, hoje eu não vou mais, não vou fugir mais, não vou ter mais vergonha, não vou ter mais medo. Hoje dá uma revolta quando a gente descobre que aqueles comportamentos, aquelas ações que a gente teve perante algumas situações da vida é prisão, são prisões do vitimismo. Né? E é normal, as pessoas fogem, as pessoas têm vergonha. E sabe outra coisa também? O senso de culpar o outro, falta de responsabilidade. Dizem os escritores e mestres da cura e libertação que 20% dos problemas da nossa vida é espiritual, 80% é educacional, comportamental, ou seja, a gente precisa orar 20%, a gente precisa ministrar 20%, mais 80% nós precisamos de reeducação. E a reeducação, tem professores, pedagogos aqui, mestres, a reeducação a gente sabe que a educação tem muito a ver com a obediência. A educação é instrução, a educação é orientação, a educação é direção. Se eu recebo uma educação, orientação, instrução, direção e não obedeço, a educação não teve o seu objetivo de transformar. Porque a educação é para transformar a mente. O vitimismo são prisões na mente. O vitimismo são situações na mente da gente. E isso acontece acionando algumas questões do nosso cérebro. Por exemplo, os estados de alerta, os estados de medo, de pânico, de fobias, tudo isso começa na mente. E de repente a pessoa começa a falar, não, fulano tem medo mesmo disso aí. Fulano tem medo de verdade de avião, e de repente a mãe concorda, o pai concorda, o amigo concorda, de repente é compartilhado num pequeno grupo, eu tenho medo, você tem medo de avião mesmo, você não pode viajar, e daí de repente começa uma concordância em todo mundo que está em nossa volta, e a gente começa a ficar preso na nossa mente, no nosso cérebro, num lugar de vítima, E aí a gente vive aquela vida abaixo da média, que a palavra certa é mediocridade, mas eu não vou ofender ninguém aqui sobre isso, mas a gente vive abaixo da média e não desfruta daquilo que Deus tem para nós desfrutarmos em todas as áreas da nossa vida, que é uma vida de liberdade. Jesus, nós cantamos, nós ceiamos, nós comemos o pão,
nós tomamos a ceia, nós temos pessoas aqui que se decidiram ao batismo, que é uma ação do Espírito Santo. Ninguém faz isso se não for o Espírito Santo falando. Ninguém decide servir a Jesus toda a vida se não for o Espírito Santo falando. Nós temos o Espírito Santo no nosso meio, nós temos a cruz, nós temos o poder da cruz. Jesus levou lá na cruz nossas dores, nossas enfermidades. Pelas feridas de Jesus nós fomos sarados, inclusive da ferida do vitimismo. A pergunta da introdução é: vítimas ou livres? O que nós escolhemos? É uma escolha, é um posicionamento. Não vai vir um anjo do céu e dizer assim: olha, você é uma vítima, não pregue mesmo, não vá para a África, porque o avião pode cair. Não, 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 não. Os anjos que vieram do céu, quando eles chegam para as pessoas, e eu vou citar o texto de Gideão, ele disse assim: bom dia, homem valoroso e cheio de coragem. É assim que o anjo cumprimenta. E ele: será que eu me escondi tão bem aqui? Será que tem outra pessoa aqui nesse lugar? Porque ele estava escondido num lugar de amassar uva, ele estava malhando trigo. E ele olha: e é comigo que você está falando? Talvez se alguém te cumprimentasse em bom dia, corajoso, corajosa, valoroso, valorosa, promissor, bom dia você que tem um futuro maravilhoso, o melhor futuro que você já pensou e imaginou, não vai alcançar o futuro que Deus tem para você, bom dia, você vai falar assim: é comigo ou é com alguém que está do meu lado? Por causa do estado mental, por causa da prisão. Se alguém falar assim para uma pessoa: bom dia milionário, você vai falar assim: quem? Você vai falar: não, eu nasci numa família pobre, a mais pobre de todas, a menor de todas. Eu estou parafraseando aqui a conversa de Gideão com o anjo, tá? Depois na Bíblia lá você dá uma olhadinha lá. Bom dia, pregador de multidões, bom dia você que vai incendiar o avivamento em Curitiba, no Brasil e nas nações, bom dia! Você vai dizer assim: quem, onde? Fulano, ciclano? Bom dia você que tem a família mais saudável desse mundo, mais equilibrada, cheia do Espírito Santo. Bom dia você que tem os filhos mais educados desse mundo, cheios do Espírito Santo, cheio de formação, filhos que vão influenciar o mundo na fé, filhos que vão ser cheios de fé e vão ganhar pessoas na fé. Bom dia! Talvez você olhe para o lado e diga assim: não é comigo, porque eu não estou aguentando essas crianças nessa pandemia. Eu preciso contratar um segurança para cuidar dos meus filhos, porque babá já não está dando mais conta. Bom dia, família abençoada. Aí você vai olhar assim: qual? Porque eu olho para a minha e está mais por amaldiçoada do que abençoada. Sabe, tudo isso aí é mente. A gente tem que começar a olhar pela fé. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu entrei aqui dentro desse lugar com a nossa equipe, 3 anos atrás, não tinha nada disso aqui. Era um barracãozão, tudo concretado aí, e nós visualizamos isso aqui. Em 40 dias foi feito. Por quê? Porque é mental, é na mente. É na posição, é no lugar. Ou é um pensamento livre, ou é um pensamento preso na vitimização. Na vitimização. Agora, eu vou provar isso na Bíblia, porque a vitimização ela é conectada com o pecado. Até agora estava no campo da psicologia, né? A gente vai explicar, é problema, é alguma coisa mental. Mas quando está conectado com o pecado, daí deixa de ser problema, é pecado daí. Tem gente que chama o pecado de problema, então deixa eu te ensinar. Se você tem um problema, chame de problema. Se você tem um pecado, chame de pecado. Problema e pecado é diferente, tá? Tem gente chamando pecado de problema. Pecado se arrepende, problema a gente resolve. Pecado só Jesus resolve.
Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem resolve o pecado é Jesus, quem resolve o pecado é o poder da cruz, quem resolve o pecado é o poder do sangue de Jesus, quem resolve o pecado é o poder de Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é aquele que resolve o pecado. Agora, problema nós resolvemos. Dizem os estudiosos sobre liderança que líder é aquele que resolve problemas. O líder diz, passa a bola para mim que eu faço o gol. Isso é líder. Agora, em relação a pecado, eu não posso resolver. Nem a pessoa mais santa desse mundo, que ora 24 horas por dia e jejua 31 dias por mês, e todos os dias do ano, essa pessoa não pode resolver o pecado de ninguém. A única pessoa que pode resolver o pecado do mundo é Jesus Cristo. João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E deixa eu mostrar para você, salvos da posição de vítimas. Nós vamos sair dessa posição hoje, amém? Nós vamos sair desse lugar hoje, amém? Nós vamos liberar nossa mentalidade em Cristo, em nome de Jesus, nós vamos ter a mente de Cristo. Deus um dia veio visitar Adão e Eva na viração do dia, como acontecia todos os dias no seu relacionamento de amor e intimidade com eles no jardim do Éden, e teve um diálogo, e olha o diálogo que aconteceu. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde é que você está? O homem respondeu, eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque eu estava nu. Aí vem, por isso me escondi. E aí vem a segunda pergunta. Aí Deus perguntou, e quem foi que lhes disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? A terceira pergunta. O homem disse, a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, por que você fez isso? A mulher respondeu, a cobra me enganou e eu comi. Veja só, eles erraram, Deus veio como sempre vem, Deus vinha lá às 6 horas e Deus vem hoje 24 horas através do Espírito Santo nas nossas vidas. Deus é amor, Deus é amoroso, Ele sempre vem para perguntar. E Deus veio para perguntar para eles. E eles tinham errado, e Adão se escondeu porque ele estava nu. E Adão foi perguntado ali por Deus, por como que ele percebeu aquilo, e Deus já sabia o porquê, e Deus disse, olha, você comeu, e ele, em vez dele falar assim, comi, Deus, ele disse, eu comi, mas a mulher que o Senhor me deu que me convenceu. Por isso que a gente tem que tomar cuidado aí, né? Porque a gente sabe, às vezes, quem manda na casa é as mulheres, mas tem algumas coisas que a gente tem que questionar quando elas estão mandando, tá? Então não obedeça tudo não, tá bom? Então, questiona para ver se é Deus mesmo, questiona se o Espírito Santo está nesse negócio, questiona se é da Bíblia, questiona um monte de coisa, porque as mulheres são maravilhosas, abençoadas, mulheres de Deus, mas veja lá o que ela fez com Adão, né? Estou brincando, gente. E o apóstolo Paulo escreve sobre isso, né? Mas eu estou brincando com vocês. Mas aí Deus foi para a mulher, e a mulher diz, comi, mas foi a serpente. Sempre tem um mais. Isso é mentalidade presa no pecado, quando tem um mais, sabe? Sabe aquele negócio que diz assim, eu não obedeço a Deus porque eu não entendo ainda. Sabe esse negócio? Isso aí é mentalidade de vitimização presa no pecado. Tem coisa que não precisa entender, tem coisa que é obediência. Obediência. Aliás, tem coisa que eu não entendo na Bíblia. É obedecer. Deus falou que um grande peixe engoliu Jonas. Se Deus falasse o Jonas engoliu o grande peixe na Bíblia, eu ia acreditar. Entende? Aí a gente fica lá fazendo aquelas perguntas, mas é tudo questão da mente presa, num estado de vitimização. E hoje a sociedade é total vítima, poucas pessoas se posicionam, poucas pessoas agem no espírito de coragem, no espírito de ousadia, no Espírito Santo de intrepidez, poucas pessoas agem naquilo que Deus está falando. Nós acreditamos em muitas teorias e acreditamos pouco nas verdades de Deus, porque nós estamos presos, a nossa mente está presa.
Aí nós culpamos os outros e não assumimos a responsabilidade de transformar o mundo, de fazer juntos um mundo melhor, pela fé em Jesus Cristo, pelo poder do Evangelho. Então é fácil culpar A, B, C, D, X, Y, Z, mas nós precisamos, como cristãos, nos posicionar e dizer que nós, falar pela fé, que nós somos livres em Cristo, e nada aprisiona a nossa mente, e nem o nosso comportamento. Nós precisamos ser livres disso aí. Todos são vítimas? É uma pergunta que eu estou fazendo. Alguns são vítimas? O que você acha? Depende de como você vê o mundo em sua volta e de como você se vê a si mesmo. Depende. Tem muitos líderes, muitas pessoas que falam sobre a visão de mundo. Inclusive, filosoficamente, tem uma palavra que chama-se cosmovisão. O que é a cosmovisão? Como você olha o mundo. E diz que como nós olhamos o mundo, nós somos influenciados. E o meio que nós vivemos vai determinar a nossa visão de mundo. E aquilo com quem nós nos relacionamos determina a nossa cosmovisão. O que é isso? É um conjunto ordenado de valores, de crenças, impressões, sentimentos e concepções da natureza intuitiva, anteriores à reflexão, a respeito da época ou do mundo em que se vive. Isso aqui é muito chato, né? Falar filosoficamente desse jeito. Não, isso aqui é o seguinte: tudo que você viveu na sua vida influencia a sua visão de mundo. Tudo que você aprendeu na sua vida influencia a visão de mundo. E como nós podemos usar a visão de mundo para sair da vitimização? Se aprofundando na Bíblia, nos relacionando com Jesus e com Deus. Se visão de mundo tem a ver com quem eu me relaciono, se eu me relacionar profundamente com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, eu vou ter uma visão de mundo diferenciada. Se visão de mundo tem a ver com o que eu aprendo, com a minha educação, com a minha instrução, então se eu aprender a Bíblia profundamente, se eu me debruçar em cima da Bíblia, se eu meditar na Bíblia, a minha visão de mundo vai ser diferenciada do que o normal. Isso é uma dica que eu estou dando para vocês. E o Sócrates diz: conhece-te a ti mesmo. Isso aqui é uma frase filosófica, não é dele, ele herdou. Isso aqui ficava escrito na porta do templo de Apolo, né, na cultura grega, e Sócrates aprofundou isso aqui: conhece-te a ti mesmo. São grandes instruções. Visão de mundo, conhece a ti mesmo, é usado na filosofia, na psicologia, mas eu quero te dar uma dica mais profunda do que essas duas, tá? E a dica mais profunda do que essas duas é o seguinte: é uma cosmovisão cristã, não é a visão do mundo, é a visão cristã, que diz assim: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então isso aqui, se você cumprir os dois grandes mandamentos da palavra, ame a Deus e ame as pessoas como você ama a si mesmo, você vai ter uma visão de mundo diferente. Você vai sair do estado de vitimização, a tua mente vai ser livre. A tua mente vai ser livre. Mas é praticar isso aqui de verdade. Ali tem a ver com Deus, tem a ver com os outros e tem a ver conosco mesmo. E você vê que parte de nós, amar a nós mesmos. Sabe, quando a gente prejudica o outro, a gente tem problema com a gente, não é com o outro. Quando a gente tem ódio do outro, o problema é conosco, não é com o outro. Quando a gente quer o mal do outro, o problema é conosco, não é com o outro. E Jesus nos deu vitória sobre a vitimização. Jesus morreu na cruz também para curar isso. Veja esse processo para viver essa bênção de Jesus. Primeiro, vença o comportamento de fugitivo. Vença o comportamento de fugitivo. Essa é uma dica que eu quero dar para vocês hoje. Não fuja de nada. Você tem uma dívida, vai lá e enfrenta o credor. Olha no olho dele e fala assim: eu quero resolver esse negócio. Você tem um filho que não é do seu casamento, vai lá e assuma o seu filho. E começa a dar a pensão para ele. Não precisa o juiz ou o advogado lá na sua casa ou você ser intimado para ir para a delegacia. Não, você tem um filho fora do casamento, vai lá e assuma o filho. Isso é parar de ser fugitivo.
Ah, você tem um problema mal resolvido com alguém, vai lá e senta e resolva. Tem mágoa, ódio, aquilo tudo que é do ser humano, que é normal. Não pense que não é uma coisa anormal, não. O ser humano é tudo igual. Os botõezinhos lá emocionais, mentais, é tudo igual. Então tem um problema com alguém, vai lá e resolve, senta e resolve, olha no olho e resolve. Para de ser fugitivo, para de fugir. Adão, primeiro comportamento de Adão foi fugir, se esconder. O primeiro comportamento dele, quando ele desobedeceu a Deus, foi se esconder. Onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Por isso me escondi, fiquei com medo. Então pare de ser fugitivo, não tenha medo. Vá em frente às situações da sua vida. Segundo, vença a vergonha do erro. Primeira coisa que vem na vida de um ser humano quando ele erra é a vergonha. É a vergonha, é uma estratégia. Eu faço o ser humano errar e ele se envergonha e aí ele vai se esconder de Deus. É normal. A primeira coisa que uma pessoa faz quando ela adultera é parar de ir à igreja. Parar de orar, porque ela não consegue ir para a oração e ver Deus. Uma pessoa que erra, a pior coisa é ela ir para uma oração, porque o Espírito Santo vai ficar falando com ela sobre o pecado dela. Então ela começa a frequentar uma igreja que não ora, que não tem reunião de oração, que não ora, que não tem oração nas reuniões, nas casas, porque quando começar a se conectar com Deus, a primeira coisa que vem é essa voz aqui, ó. Onde você está? Qual o seu lugar? Qual a sua posição em mim? E aí a tendência é esconder, é fugir, é ir embora. Vença a vergonha do erro. E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? Qual foi o erro? Comer a fruta. E aí ficou com vergonha. Nós precisamos vencer a vergonha. Uma das coisas que Jesus fez na cruz é ser envergonhado em nosso lugar, não foi isso? Humilhado, morte de cruz, a morte de mais humilhação da época, a mais humilhante da época, e Jesus venceu lá na cruz. Então vença a vergonha, vai lá, se conserta com Jesus, ouve Deus, mesmo que Ele mostre que você esteja nu, a presença dEle. E 3, vença o senso de culpar o outro. Isso aqui é uma coisa interessante. Ele culpou a Eva culpou a serpente, e todo mundo recebeu a sua sentença. Até a cobra recebeu a sua sentença. Todo mundo recebeu a sentença. O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. A cobra me enganou e eu comi. Então vença o senso de culpar o outro. A gente sempre culpa alguém, sempre acha alguém para culpar, mas é melhor nós enfrentarmos as situações e as nossas responsabilidades. É responsável, entenda isso. Por que tem pessoas que a gente ora a vida inteira e não muda de nível na vida? Porque 80% é reeducação. O problema está na obediência e não na oração. O problema está em obedecer e não na parte espiritual. A gente precisa ter um coração aprendiz. Isso é ser discípulo de Jesus. Vítima ou livre? Você decide. Porque as ferramentas estão tudo aí. Não tem um outro Jesus para vir. Não tem uma outra cruz para acontecer outra crucificação. Não tem outro sangue de Jesus para ser derramado. Já foi, já está consumado. Hebreus fala que é o maior sacrifício de todos e único para sempre, para toda a eternidade. Vítimas ou livres? Você escolhe. A fuga é para esconder o medo, a vergonha, a dor do erro e do pecado. Mas Jesus tem algumas situações interessantes. Tinha um homem com a mão doente, mirrada. O que era a mão mirrada? A mão seca. E esse homem andava com sua mão escondida assim, ó.
Um dia Jesus chegou naquele lugar para curar aquele homem. Aí Jesus dá algumas dicas para ele. Jesus fala assim para ele: vem para o meio. Provavelmente ele estava num cantinho, escondendo a sua mão seca, a sua doença. E ele estava no cantinho, Jesus fala: vem para o meio. E ele pegou e foi para o meio. Aí Jesus fala assim: estende a sua mão. E aí eu fico pensando aquele homem: puxa vida, eu escondi minha mão doente a vida inteira e agora eu vou ter que mostrar em público aqui. E aí aquele homem estende a mão, aquela mão doente que ele escondeu a vida toda, e Jesus cura a mão dele. Sabe, algumas pessoas que estão aqui essa manhã, Jesus está dizendo assim: vem para o meio, se exponha, não tenha vergonha não, não tenha medo. Estende sua mão, Jesus está falando. Coloque a sua enfermidade de vitimização bem no meio, porque eu quero te curar. Eu quero te curar. Não deixa nada prender a sua mente, não deixa nada prender o seu coração, não deixa nada prender você. Jesus tem vida abundante e completa para você. Deus vem nos visitar mesmo sabendo que estamos com vergonha, medo e sentindo dor. E nos visitou através de Jesus em uma visita definitiva. Agora podemos nos comportar de forma diferente. No jardim, o homem teve que se esconder. Após a cruz de Cristo, o homem pode se expor e recebe cura. Hoje podemos em Jesus assumir nossa responsabilidade e compromisso e reconhecer nossos pecados e sairmos da prisão que nos torna vítimas. Você quer parar de culpar os outros e assumir suas responsabilidades? Você quer parar de fugir? Você quer parar de alimentar o medo, a sua vergonha, a dor da sua ferida? Você quer que a sua ferida da alma seja curada? Então aceite a visita de Deus na sua vida. Deus visitou Adão. E não era porque Adão merecia, Deus foi lá visitar. E na hora que Deus foi visitar, Deus já tinha um plano para resgatar a humanidade. Que no versículo 15 do capítulo 3, fala sobre Jesus, em Gênesis. E aí? Feche teus olhos um pouquinho.